Bom, gente, uma boa tarde. Estamos agora aqui para resolver mais uma questão de propriedade das relações, certo? Onde essas propriedades são as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Então vamos lá, verifica as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva na relação sobre, vamos mudar aqui sobre Z, tá certo? Vamos dar uma mexida aqui, sobre Z, definida por x é divisor de y. Tá? Então, nesse momento, nós estamos aqui sobre o conjunto Z. Muito bem. E aí, o que quer dizer isso quando eu estou olhando para a relação? Eu tenho uma relação onde os meus pares ordenados pertencem a Z vezes Z, onde o meu x é divisor de y. Isso pode ser dito assim: y dividido por x dá um k, onde o k é inteiro. Quer dizer, dividendo, divisor. X é divisor de y. E quando x é divisor de y, divide y, gera um número inteiro. Certo? Não sobra resto, não tem resto. Muito bem. E aí, dentro desses pares que estão na relação, é necessário que ocorra isso, que o y seja divisível por x, ou o x seja divisor de y. É a mesma fala, quer dizer, é exatamente igual. Dizer que y é divisível por x, ou x é divisor de y. X divide y. Muito bem. E aí, olhando para as propriedades, né, a propriedade reflexiva, quando você olha para essa propriedade, você pergunta, para todo A pertencente a Z, o AA pertence à minha relação? Isso significa dizer o seguinte: quando eu olho para Z e pergunto, o A, são dois números inteiros iguais, o A vai dividir o A? Sempre vai dividir, porque o A dividido por A dá 1, e o 1 é um número inteiro, pertence a K. Aí você, por exemplo, 2 sobre 2, né? Se eu botar 2, 2, 3, 3, menos 4, você poderia estar perguntando, vem cá, e o zero? Zero. O zero divide zero. Ele admite infinitos quocientes. Né? 0 sobre 0 dá o próprio zero, dá o 1, dá o 2, dá o 3, dá o menos 1, mas o zero é divisor de zero, onde ele pode estar gerando, sim, números aqui inteiros. Tá? Então, não só os números diferentes de zero, onde eu tenho AA, como o próprio zero, 0, 0, ele faz parte dessa relação. Então, aqui, a propriedade reflexiva, ela ocorre, certo? Bom, aí você vem para a propriedade simétrica. Bom, a propriedade simétrica consiste em você dizer, bom, se o AB pertence à relação, então significa que o B dividido por A vai dar um K inteiro. Tá? Pensando aqui no K inteiro. Se o AB pertence à relação, isso aqui acontece. Agora, se o AB pertence à relação, o meu BA também tem que pertencer à relação. Só que nem sempre, por exemplo aqui, o B é divisível por A. E essa situação, o A é divisível por B, isso não pertence aos inteiros. Porque, observe, quando eu digo assim, o 2, 8. Veja que o 2, olha, o 2 é divisor de 8. Agora, quando eu troco e pergunto, o 8 é divisor de 2, quer dizer, no sentido que eu vou pegar, o 8 divide 2, né? Aí eu penso assim, o 2 sobre 8. Isso aqui dá um quarto. Um quarto, certo? Não é inteiro.
É um número racional não inteiro. Então, o 2, 8 pertence à relação, porque o 2 divide 8. Mas o 8, o 2 não, porque o 8 não divide o 2. Então, essa propriedade simétrica, certo? Ela não ocorre nessa relação, ok? Bom, e aí nós vamos para a propriedade o quê? Transitiva, certo? O que quer dizer na propriedade transitiva? Quer dizer o seguinte, será que se eu tenho, vamos ver se a gente busca aqui, gente, uma caneta que escreva. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um AB que pertence à relação. E eu tenho um BA, um BC, melhor, um BC que pertence à relação. Veja, B e B. Então, isso aqui pertence à relação. Então, o meu AC tem que pertencer à relação. Certo? Esse AC tem que pertencer à relação. Aí você poderia dizer assim, e se eu tivesse situação assim, AB pertence à relação, tá? E se eu tiver o BA pertencente à relação, o B com B, o AA tem que pertencer. Acontece que aqui, no nosso exemplo, o AB está na relação, mas o BA não vai estar. Tem situação de o BA não estar. Certo? A não ser que você tenha os dois iguais, tá? O 4, 4. Né? Mas aí você vai ter o 4, 4, 4, 4, que é repetitivo. Então, se você tiver o AB e tiver o BA, se esses caras são diferentes, você não vai ter isso aqui nunca acontecendo. Então, a transitividade aqui, você tem o AB e você tem até o AA lá. Mas você não precisa observar porque você não tem essa questão de você, para ver a transitividade, você tem que ter o B, o B com A, para olhar se o A está lá. Então isso aqui não vai ocorrer, né, no nosso caso. E aí, você tem isso aqui, o AB pertence à relação, o BC, olha o B com o B, e o AC tem que estar lá. Então, será que isso é verdade? Tá? Numa situação... Eu posso pegar aqui no exemplo e dizer assim, olha, gente, vamos pegar aqui o 2, certo? Eu tenho uma situação assim, ó, o 2, 8, o 2 é divisor de 8, então ele está na relação. O 8 é divisor de 16, o 8 é divisor de 16. Então, 8, 8. O 2, então, o 2, 16 está lá, o 2 é divisor de 16. Então, eu começo, de repente, a perceber que há uma verdade nisso. E essa verdade, com exemplos numéricos, passa a ser não é o exemplo, porque você disse, pô, eu fiz com um, fiz com outro, fiz com outro, mas será que vale para todos? Então, quando a propriedade ela existe, é necessário a gente ver de uma forma generalizada. Talvez seja aí a complexidade, você tem que mostrar isso de forma geral. Então, você vai dizer o seguinte, se o AB pertence a R, é porque o B dividido pelo A dá 1 inteiro, K1. Vamos pensar que o K1 é inteiro, tá? A gente sabe pela definição que ele é inteiro. E o BC pertence à relação, quer dizer, R pertence à relação, é porque o C dividido pelo B dá 1 K2, dá outro inteiro. Veja que o meu B é igual a um A K1. Então, simplesmente B é igual a esse A vezes K1. E veja que o C é o B K2. Certo? E aí eu quero saber se o meu A está relacionado com C. Aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar no lugar desse C, vou até botar aqui, ó, no lugar desse C, eu vou tirar o B, que é AK1, e substituir aqui no B. O B é AK1, então eu vou pegar o AK1 e colocar aqui, ó, que o B é AK1, é isso? Então eu vou botar B, que é AK1 vezes K2. E aí
eu digo assim, olha, o C dividido por A é um K1, K2. O que é o C dividido por A? O C dividido por A é dizer o seguinte, o A é divisor de C. Porque para esse cara estar na relação, o A tem que ser divisor de C. E é. Então, observe, o A está relacionado com B, o B está relacionado com C. Então, o A vai estar sempre relacionado com C, porque o A vai ser sempre divisor de C. Por quê? Porque se o K1 é inteiro, certo? E aqui, na realidade, é um K2. E o K2 é inteiro, BK2, quando eu pego o produto de inteiros, K1, K2, isso aqui dá um inteiro. K3. Então, o A dividido por C dá um inteiro, então o A divide C. O A é divisor de C. Logo, a transitividade, sim, a gente provou isso de uma forma geral. Ok? Então, está aí mais um exercício que nós fizemos sobre propriedades de relações. Obrigado e até o próximo exercício.